Bom dia, pessoal. Sejam todos vocês muito bem-vindos. A gente começa a nossa live aqui sobre como estudar lei seca. Só colocando o título aqui. Quem vai conversar com a gente é a Roberta Campos. Está entrando aqui. Bom dia, Roberta. Bom dia, Samer. Tudo jóia? Bom dia a todo mundo aí. Bom dia. Seja muito bem-vinda. A gente Ah, começa cedo, obrigada. não é Eu que tão cedo. agradeço. A gente Oi? começa bem cedo. A gente começa cedo, não é tão cedo, mas é bem cedo, para a gente Ah, conversar é. sobre um assunto do qual você entende muito. É, a lei. Roberta, primeiro só para apresentar você para as pessoas que estão nos assistindo, Tá. a Roberta foi nossa aluna e foi aprovada no concurso da magistratura do Tribunal de Justiça de Sergipe e aguarda nomeação, né? E aguarda há um tempo, né? Sergipe tem Há mais 2 anos, para ser mais exata. Mas né? aí estamos Sergipe aí. É. faz Eu parte, falo, faz parte. faz parte. Eu falo que é uma história até ser aprovado e depois outra e até ser nomeado, né? Mas assim, eu aprendi muito nesse caminho também, de lá para cá, que eu acho que vai ser importante até para o exercício da profissão, né? Então, acho que a gente tem que Certo, pensar nesse lado também, né? certamente, certamente. Roberta, vamos lá. Me diga uma coisa, como estudar lei seca? As pessoas sempre perguntam isso pra gente. Explica aí. É, vamos lá, a lei seca, em regra, não é a predileção de ninguém, né? Pelo menos nunca foi a minha. E eu atendo os alunos do curso, do Mais 18 principalmente, assim, a grande maioria, porque é muito mais gostoso a gente ver doutrina, a gente ver videoaula e ler os e-books do que ficar na lei. Acho que parece um estudo meio robótico. Só que eu estava pensando aqui, desde que eu tento concurso, então assim, antes os cortes das provas objetivas, você fazia assim, 60 e pouco, você estava dentro, isso lá meados de 2013, 2014, 2013, 2014. Só que nos últimos anos, principalmente nesses últimos 2 anos, os cortes em algumas vezes têm superado até 80 pontos, ou batendo ali. E assim, a diferença que faz é justamente esse estudo da lei. E como estudar, que é a forma, né? Então, assim, primeiro, acho que para quem está começando, estou começando a estudar agora, o que eu vou fazer? Fica mais fácil você estar lendo junto com o material que você está estudando. Então, assim, voltei a estudar agora, não tenho muita familiaridade ainda, não sei como é que estão as leis. Eu estou lendo um e-book, estou vendo uma aula, coloca ali o código. É algo que parece básico, mas a gente não faz. Então, isso já vai dando uma familiaridade. Outro ponto extremamente importante é acompanhar com os exercícios que tem que ser feito. Porque às vezes a gente entende tudo de uma doutrina, tudo de uma videoaula, só que na hora do examinador cobrar, principalmente na prova objetiva, a gente não vai saber onde que tem a pegadinha de prova. Então, assim, vou dar um exemplo. Crimes ambientais, tá? Agrava a pena lá se for domingo ou feriado. Sábado não. Então aí a prova vai lá e fala assim, ó, no sábado agrava a pena. Você falou, opa, é no domingo ou feriado, então vou lá. Aí você vai lá e grita, né? Ó, isso aqui é uma diferença. Então você vai direcionando os seus artigos e marcando onde é que o examinador gosta de trocar a pegadinha. Porque em videoaulas o professor nem tem tempo, às vezes cita, mas não tem tempo de ficar colocando assim, vou trocar um prazo decadencial aqui, vou trocar um prazo de prescrição. E principalmente quando isso muda, né? Igual no pacote anticrime agora, a gente teve algumas mudanças de prazo, de números. E aí isso com certeza vai ser cobrado nas próximas provas. Então, esse é outro ponto, tá? E aí, você quer falar alguma coisa ou pode ir Então, continuando? é, há quem defenda que é interessante fazer os exercícios. Eu vejo o gabarito,
Uhum. E a letra da lei que cai no gabarito, eu sublinho no vade-mecum, Isso. para depois funcionar como revisão. Vamos Você rever. acha que isso é melhor ou o ideal mesmo é que o sujeito leia o diploma todo? Eu acho que são dois momentos, sabe? Para o início, eu acho que as duas coisas têm que ser feitas na verdade. Mas assim, para o início, fica mais fácil de eu estar grifando ali onde está sendo cobrado, onde que tem, às vezes, algum prazo, alguma peculiaridade do artigo. Aí, para o segundo momento, eu assim, opa, já estou entendendo mais ou menos aqui. Então, agora eu vou ler os diplomas todos. Eu sei que tem gente que defende assim, vou grifar só os artigos que mais caíram nos últimos anos nas provas e não precisa ler o diploma todo. Eu, particularmente, eu estou a favor de ler os diplomas todos, tá? Principalmente os códigos e algumas principais leis. Por quê? Porque, assim, hoje os custos estão tão altos que eu acho que não dá para a gente confiar que as bancas vão sempre manter aqueles mesmos artigos. Então, assim, até quando está fazendo o exercício, vamos um exemplo, a vícios do negócio jurídico, caiu lá a simulação. Na hora que eu for grifar, às vezes, a peculiaridade da simulação, eu vou lá e leio já todos os vícios. Eu falo assim, opa, já estou aqui familiarizada com esse tema que foi cobrado no meu exercício. Então, pegue os temas, às vezes, quer começar que a banca gosta, e depois, a Tô Seguro, vai fazendo aquela, assim, aquela leitura repetida. Eu terminei o Código Civil, vou ler o Código Penal, depois eu vou ler, ou dividir os artigos, que eu acho que é outra meta importante, assim. Eu vou dividir, são X artigos aqui, todas essas leis que eu quero ler. Quantos que são? Vou dividir entre 90 dias, 100 dias, e todo dia eu vou me comprometer a fazer isso. Terminei, vou voltar do início, tá? Porque isso vai dando segurança. E eu tiro isso assim, mais por experiência, porque pós-aprovada eu ainda tenho prova, tá? Por dois motivos. Primeiro, porque eu faço que o tempo de Deus é diferente do nosso, então não sei o que vai acontecer. E segundo, que eu acho que eu tenho que me manter atualizada também do exercício do cargo, né? Quanta coisa que mudou nesses 2 anos. Então, o que eu faço? Eu dei também na primeira fase, dou uma atenção maior lá nos códigos. Igual antigamente, eu errava muito o processo penal, detalhezinho. Acho que a professora Lorena nem vai lembrar disso, um dia eu virei para ela assim, indignada, que eu acho que é a indignação de todos os alunos. Tá? Nossa, o examinador aqui cobrou só lei seca, detalhe, eu sei esse assunto, mas eu não sei esse detalhe. Aí ela, na hora, acho que ela não me desagradar, ela concordou comigo, falou assim, é mesmo, Roberto, é um absurdo. Só que é um absurdo que a gente sabe que vai acontecer. Então, por que que eu não vou já sanar esse ponto para eu não cair nisso, sabe? Então, assim, eu acho essencial esses dois momentos. Continua. Como estudar a lei seca, então? Para quem está assistindo Bom, a gente. então, são primeiro os pontos já falados aqui. Iniciante, estou com um livro, estou com uma videoaula, estou vendo um e-book, por exemplo, deixo meu código ali do lado e vou acompanhando os artigos que estão lá citados pelo professor, vídeo ou e-book. Estou fazendo exercício, seja qualquer exercício que for, vou lá marcando. Se for exercício de banca diferente, que eu acho algo muito interessante a gente fazer provas anteriores, eu posso ir até marcando lá no artigo quantas vezes que aquele artigo caiu. Porque tem artigo que é predileção de toda banca. Ou alguns que têm peculiaridade, igual assim, SCC, adora procedimento de dúvida da lei de registro público. Não é uma lei muito cobrada na magistratura, por exemplo, mas esse ponto é um ponto que cai bastante. Então, fazendo exercício, eu vou identificar isso e antes da prova eu vou lá, vou ler esse procedimento aqui, que às vezes vai cair alguma coisa. Então, você acerta, não é porque você adivinhou, é porque você teve uma preparação para saber o que a banca específica que você está indo fazer a prova gosta de cobrar, sabe? Então, esse primeiro ponto. O segundo ponto, eu já ganhei familiaridade com isso, eu vou repetir os códigos, tá? E vou passar para outra dica aqui que eu tenho. Véspera de prova, tem algumas matérias que elas são menorzinhas, então a gente chama assim, essa matéria, o custo-benefício, ela é muito importante. Porque ela é pequenininha, é fácil de acertar, então eu vou ler o diploma todo antes da prova.
Quais são elas? ECA, CBC. ECA e CBC, a grande maioria das questões está lá, no informativo e no ECA e no CBC. E são diplomas pequenininhos, então você vai lá e vai ler. Outro ponto, empresarial e tributário. Eu acho que esse é o medo maior da maioria dos alunos e também sempre foi assim, as matérias que eu menos tinha afinidade. E aí, assim, quando chegava na prova, eu tinha até um bloqueio. Falava assim, tributário empresarial, nem sei, vou chutar esse negócio aqui. Justo que eu fazia isso antigamente, depois eu mudei. Aí eu falei, não, agora eu vou enfrentar, vou analisar aqui. Aí você vê que as questões de empresarial, a grande maioria delas está na parte de empresarial do Código Civil, que é pequenininho. Aí você vai lá no Código Tributário, o Código Tributário não é um diploma grande, e aquela parte de tributário na Constituição também, ela não é grande. Ela às vezes é meio chatinha, porque faz muita remissão de artigos, mas você identificando lá, ela é fácil de ler também em véspera de prova. Então, são pontos assim pequenininhos que fazem uma diferença, porque você fala assim, estou com memória recente, leio isso na semana ou nas 2 semanas da prova, e a chance de eu acertar a maioria dessas questões desses temas vai ajudar bastante. Aí pode falar que eu tenho ainda uma dica para o pessoal de segunda fase. A gente está organizando, amanhã a gente lança o Fechando o Ano com Chave de Ouro, com 2 possibilidades para quem vai estudar 2 horas por dia ou 3 horas por dia, que é para o sujeito conciliar com o estudo atual e que é para fechar o ano com chave de ouro, e o foco vai ser lei e resolução de exercícios. Algumas súmulas também, já fazer um estudo por súmulas também. As súmulas mais importantes. Alguém perguntou como estudar. Me parece que o que você está dizendo eu preciso ter organização para vencer o que é direito empresarial dentro do Código Civil, para ler integralmente o ECA e o CDC próximo da prova, para combinar isso com o estudo de informativos, e aí eu vou percebendo que é exatamente isso que é cobrado na prova. Então, em matérias que eu tenho dificuldade, como por exemplo tributário empresarial, isso faz uma diferença muito grande, porque eu consigo migrar de 3 de 10 para 6, 7 de 10. E daqui a pouco aquilo que me reprovava não me reprova mais, porque você ganhar 3, 4 questões numa prova faz muita diferença, né? Mas me dê a dica aí para a segunda fase. Para a segunda fase. Como eu nunca tinha muito tempo para estudar, minha carga horária sempre foi assim, de 3, 4 horas. Então, assim, sempre eu fiz mais esse método de acompanhar com exercício, com a doutrina que eu estava lendo ou com a aula que eu estava assistindo. Porque realmente não sobrava tempo de eu ler todos os diplomas. Aí, concluído isso, aí depois eu comecei, né, a estar lendo os diplomas. Mas uma coisa que eu sempre fiz, então, assim, vadimécum, às vezes eu não comprava para estudar assim, dia a dia. Eu acho que me tomava muito tempo estar lá grifando. Mas eu falo assim, eu acho perfeito quem consegue. Tô ali, vou comprar um vadimécum e vou lá grifando desde já. Então, se eu brinco assim, que eu via no avião aquela pessoa, aqueles vadimécum todo colorido e marcava, dava vontade até de cometer um curso. Ai, que inveja que essa pessoa tem esse vadimécum assim, e eu não tenho tempo. Mas cada um com seus problemas, né? Então, eu lia lá no Planalto e arrumava. Agora, o que eu sempre fiz? Na segunda fase, o tempo da gente é muito corrido. E o examinador, ele quer que você discorra sobre o assunto que ele cobrou e também cite o artigo correspondente. E às vezes você pega um vademecum ali, você não tem familiaridade, às vezes, de lidar com ele. Quem já grifa direitinho, constantemente, vai ter mais facilidade para isso. Mas quem não tem tempo, às vezes não tem esse vademecum todo marcadinho para usar. Ressaltando que algumas provas não deixam marcar o vademecum, mas a grande maioria deixa sim, tá? Da magistratura principalmente. Não pode ter anotações, mas pode ter marcações. Aí o que eu fazia? Como ler informativo é importante na primeira fase e também muito na segunda, que é cobrado na discursiva, na sentença, para você colocar ali os casos recentes, aí eu ia lendo a revisão dos informativos, pegava ali os últimos 2 anos
Eu gosto, assim, hoje, 2020, eu gosto de retroagir até 2018, tá? Porque as provas ainda estão cobrando, algumas, tem muito informativo importante lá em 2018, eu acho importante estar lendo eles também. Então, vamos supor hoje, se eu vou fazer uma revisão desses informativos, eu vou fazendo, compro um Badmec novinho, e vou grifando todo artigo citado em cada informativo, eu ia lá e marcava ele na prova, tá? Então, vamos supor, porque tem algumas leis que a gente não tem tanto costume de lidar com elas. E, às vezes, os tribunais foram lá e julgaram bem o artigo dentro daquela lei, às vezes em direito ambiental, um negócio muito específico. E aí, se você, na hora da prova, tiver que ainda achar aquela lei, às vezes ela é grande, e achar aquele artigo que foi citado para você, você pode até recordar do assunto, mas não recorda do artigo. Aí você pega lá e está marcado, você já cita. Então, assim, você não tem esse trabalho de achar o artigo para citar, que garante também uma pontuação, porque eles costumam vir no espelho. Então, é uma coisinha básica, mas eu acho que ajuda muito para achar. E na sentença penal, marcar todos os artigos lá, e marca no Código Penal e no Código de Processo Penal, que na verdade os 23 pontos, né, que o CPU que você criou mesmo, que ajuda muito na prova, às vezes a gente esqueceu, se você marcar, o caminho está lá no código, né? Então, se fiquei meio perdido, eu vou lá e vou achar esses artigos. Então, assim, a lei seca ela é importante em todas as fases. Não adianta a gente querer fugir dela, tá? É Parece preciso ter, básico, mas é um básico que a gente foge, a verdade é essa. é, é preciso ter um vademecum amigo, então, que é o que você sempre Ah, usa, tem, que tem. você já está tudo marcado e tem um valor inestimável quando ele já está marcado, porque facilita Ah, tá. o estudo. Então, basicamente, para a gente concluir aqui, o que você está dizendo é, Summer, a gente precisa ter um vademecum. O ideal é que a gente tenha um vademecum que vai seguir conosco em todas as fases. Por mais que seja chato o estudo de lei seca, porque parece robótico, é um estudo que faz muita diferença. E para quem está fazendo 60 pontos, 70 pontos, pode significar aprovação. Porque se eu faço um estudo inteligente de empresarial, de tributário, de ECA, de consumidor e afins, de processo penal, que foi o que aconteceu com você, eu pego um desempenho X e melhoro esse desempenho. Então eu posso ganhar 5, 6, 7, 8 pontos na prova. Isso vai significar sair de reprovado para aprovado. Na segunda fase faz muita diferença, por quê? Porque o examinador cobra, além do domínio da jurisprudência, dos precedentes que tem decidido as cortes superiores, e claro, teorias, cobra o conhecimento da letra da lei, porque ele quer que você cite, tanto na parte discursiva quanto na sentença, especialmente na sentença, com destaque para o fato que, por exemplo, com o fato de que a sentença penal, por exemplo, traz o seu roteiro dentro do Código Penal e Código de Processo Penal. Ah, e na prova oral, claro, é cobrada a letra da lei, as perguntas. Às vezes o examinador está com o vademecum aberto em frente a ele e vai fazendo. Pessoal, só para lembrar, senhores, nós conversamos no sábado e nós combinamos de que nessa sexta-feira nós faríamos um curso que foi escolhido pelos alunos, com valor estabelecido pelos alunos, forma estabelecida pelos alunos, enfim, a gente construiu juntos o curso, que é fechando o ano com chave de ouro. A gente já vai entrar em outubro, a gente quer que você, com tranquilidade, estude de 5 de outubro a 23 de dezembro, para você fechar esse ano com chave de ouro. A gente vai organizar um estudo que vai combinar todos os dias 20 exercícios elaborados e comentados pelos superiores e a leitura da lei seca. Vamos organizar de forma que você receba a letra da lei já. Então, em um arquivo em PDF, para não ser necessário sequer visitar o site do Planalto. Claro que se você tiver um vadimeco, veja qual é o artigo e vá lendo pelo seu vadimeco e vá sublinhando.
Nós vamos acrescer a esse estudo o estudo de súmulas, que você pode fazer da mesma forma. O objetivo é que você adquira uma disciplina para encerrar esse ano de uma forma producente e de uma forma satisfatória. E aí você fecha 2020 com chave de ouro. A gente entende o momento pelo qual passamos este ano, mas no ano que vem, eu tenho dito e reiterado, é o ano dos concursos. Nós vamos ter 2 anos em um. Então eu já prevejo mais ou menos 6 concursos para a magistratura estadual no ano que vem. E a gente já tem algumas afirmações muito sérias de presidente de tribunal dizendo do concurso. Amanhã, meio-dia, eu estarei aqui para conversar como estudar até o fim do ano e para fazer esse lançamento. E aí algumas pessoas pediram para a gente fazer isso em relação ao intensivo Magistratura Extreme. E aí a gente vai fazer isso amanhã, lançar uma turma 2 para quem quiser combinar o, o fechando o ano com chave de ouro com Magistratura Intensiva Extreme, ou quem quiser fazer só o intensivo Magistratura Extreme, para que a pessoa possa, então, e aí no ritmo mais forte, encerrar o ano de 2020. No mais, me parece que as considerações da Roberta são muito importantes porque podem mudar o status do indivíduo de reprovado para aprovado. Roberta, eu quero agradecer a sua presença, a Eu que sua agradeço. gentileza, a sua disponibilidade. Ajudou muita gente, foi uma live bastante esclarecedora, sem enrolação, direto ao ponto, o que precisa saber para ser aprovado, aliás, para dominar a leitura da lei, que, consequentemente, desde que haja uma base, será aprovado no concurso, na primeira fase, pelo menos, e nas demais, com enorme importância. Muito obrigado, Roberta. Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Aí eu que agradeço, assim, estar aqui, podendo passar. Eu falo que é nem assim conhecimento, é porque a gente vai quebrando a cabeça, né? Porque faz muita prova, e vai tentando achar uma forma de estar conseguindo essa pontuação. E assim, eu deixo um recado, porque eu atendo muitos alunos, e às vezes eu falo assim, parece tão impossível passar na prova. Eu falo assim, ó, gente, eu gosto de deixar bem claro. Aí você vai até, talvez, querer discordar de mim. Eu falo assim, há pessoas que são gênios, que é um exemplo de Summer, mas a maioria não é gênio, né? Então, nós aqui somos meros mortais, tá, gente? Então, a gente não tem essa genialidade na mente, não. Então, o segredo, assim, eu não sou gênio, sempre ralei, então quebra a cara mesmo, mas a diferença é de quem tem a coragem de no dia seguinte estar voltando. Porque se você colocou esse sonho no seu coração, assim, eu quero ser juiz, eu quero ser juíza, ou promotor, seja qual carreira jurídica que você escolher, não desiste assim, não se acha incapaz, não ter ouvido uma aluna falando assim, eu decidi aqui, mas eu já sei que é uma montanha muito alta e talvez eu nunca vou chegar lá. Aí eu falei assim, não coloca essa palavra, eu nunca vou chegar lá, porque já está atraindo assim para o universo, poxa, eu não dou conta disso. Dá conta sim, sabe? Todos nós, a grande maioria das pessoas, não são gênios, somos esforçados. Eu acho que esse esforço e a disciplina é que faz a maioria dos aprovados que existem no país. Então, pode ser você amanhã, desde que você tenha essa consciência. E eu gosto muito de repetir, não se compare ao outro. Não abre assim, rede social hoje, às vezes a gente abre e acha assim, poxa, todo mundo é perfeito, todo mundo tem o dia todo para estudar, eu não caio, na quarentena está todo mundo estudando e eu não consegui. E não é assim, eu falo, a gente não vai lá para a rede social contar problema, não, contar as quedas, não. Normalmente a gente não quer passar coisas boas. Então, você também não costuma ir lá para o Instagram para contar suas quedas, né? Eu acho que nem é necessário, a gente não precisa falar disso. Só que acontece com todo mundo. Então, não acho que os outros são perfeitos, só você não dá conta. Então, eu gosto muito de bater nessa tecla, é tirar esse mito de tem que ser perfeito para ser aprovado, porque não tem. E eu acho até que as pessoas que esperam da gente, igual quando eu tomar posse, quando você tomar posse, a gente vai julgar pessoas. Então, eu acho muito importante eu enxergar um ser humano ali do lado.
Aí eu falo que eu até tenho entendido esse caminho que eu mesmo passei, porque eu sou uma pessoa diferente de 2 anos atrás. Eu acho que a gente vai criando mais assim, empatia com o outro por a gente passar por esse caminho. E isso eu acho que faz diferença também no cargo que a gente quer exercer. Então é isso. Certamente faz enorme diferença esse caminho mesmo, Sim. produz humildade e empatia. Roberta, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço a presença de todo mundo e eu espero todo mundo amanhã, meio-dia, aqui. Obrigado pelo carinho. Um Ótimo beijo. dia para todos. Um beijo. Tchau, tchau.